Mais um vídeo de pessoas atacando o Renan Santos. Esse vídeo aqui tá show de bola, eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então se você curtir, mano, se você assistiu o vídeo e curtiu, se inscreve no canal pra gente chegar nos 1000 inscritos e também deixa o like aí. Tamo junto, bora lá. Bora lá, vamos ver esse vídeo aqui no qual, acho que é o Pedro Doria, ele critica o Renan, critica o MBL no geral, enfim, vamos dar uma olhada aqui, tá no 1.35 de velocidade e vamos que vamos. O ponto que eu queria fazer é, eu acho que a gente precisa olhar o que as pesquisas realmente falam a respeito do Renan Santos. Eu peguei aqui Datafolha, Nexus e Atlas. Por quê? Porque são as pesquisas que saíram de sexta-feira para cá, tá bom? Datafolha dá 3 pontos pro Renan no primeiro turno, Nexus dá 5 pontos pro Renan no primeiro turno, Atlas dá 7,8%. 8%. Ronaldo Caiado, no Datafolha, 4, na Nexus 6, na Atlas 3. Romeu Zema, Datafolha 3, Nexus 3, Atlas 2,8. Quer dizer, elas concordam as três a respeito do Zema. A variação a respeito do Caiado está inteiramente dentro da margem de erro. Teve mais uma que saiu. Qual que foi? Aqui deu um rebuliço aí. Foi a Real Time Big Data, Real Time Big Data. Enfim, ela saiu também, ele não mencionou, né? Que nessa aí o Renan tá até com mais, a pontuação dele tá ainda maior do que na pesquisa Atlas, ele tá com 9% lá. Na Atlas ele saiu com 7,8%. Nas três, acho que se você se virar e falar que o Caiado tá aí com 4, 5, tá bem ok. Já bate com o que a nossa pesquisa Meio Ideia dizia no início do mês passado, semana que vem a gente tem a nossa. Agora, a gente precisa sublinhar. Ah, é verdade, eles têm pesquisa, né? É meio ideia, é verdade, eu esqueci disso. Esses caras ele tem pesquisa também, vamos lá. O fato de que a Atlas é a única pesquisa, das boas pesquisas, que sempre consistentemente tem botado o Renan perto de 10% da sociedade. E aí você mergulha nos dados que a Atlas entrega e esses números estão 100% ali na faixa entre 15 anos e 35 anos. 16 e 35. Todo mundo tá... Agora, não, você não vai aí, e o que tem lá? É 16 e 24, Pedro. Errou, cara. 16 e 24. 24 ou 25, mas não é 30, não. Não tem 26% de quem tem entre 25 e 35 anos. Um quarto da sociedade brasileira entre 26 e 35 anos vota no Renan. Isso não existe. Isso não está acontecendo. O que Baseado no quê? Pedro, vamos lá. Cadê os dados aí, Pedrão? Baseado no que você está afirmando isso aí? Que não existe. Hã? Você tirou da onde essa informação? Fala pra gente. Saiu também no Twitter, ou no X, se vocês preferirem, nos últimos dias, as capturas de tela de grupos de Discord, que é um fórum que tem na internet, da turma do MBL, em que eles trocam os trataschemas de como manipular a pesquisa Atlas. E como é que eles fazem? A Atlas é uma pesquisa que faz coleta via internet, usando as redes sociais e jogando publicidade lá. Você quer responder uma pesquisa? Então, eles ficam no Instagram, clicando em tudo quanto é pesquisa que aparece, não necessariamente da Atlas. Por quê? Porque aí o algoritmo do Instagram compreende que aquelas são pessoas que gostariam de responder a pesquisas. E aí aumenta em muito a probabilidade de aparecer para você uma pesquisa Atlas. Caraca, velho, mas é fácil assim? Pô, então, assim, primeiro, isso é uma acusação pra mim, né? Ele tá falando que tem print aí. Primeiro eu queria ver esses print aí. Primeiro eu queria que ele comprovasse, né, esse ponto. Segundo, cara, que ser tão fácil assim, mano... Por que todo mundo não faz? Foi só o MBL que viu isso. Assim, o bolsonarista, petista, qualquer outra coisa aí, não viu. Só o MBL que descobriu essa mágica aí pra manipular a pesquisa Atlas. E ela é tão manipulada que ela acertou, né? Ela acertou a pesquisa, a Prefeitura de São Paulo, também acertou a eleição na Argentina. Não sei de todas, mas eu sei que essas duas ela acertou, tá? Assim, uma boa precisão e, assim, enquanto outros não estavam dando aquele resultado. Então, como assim? Eles estão manipulando a realidade também? E ele também fala como se fosse uma coisa muito simples, né? Ah, não, você clicou ali em um monte de pesquisa, vai aparecer pesquisa pra você, você clica e responde ali. Tipo, não tem variável. A Atlas, ela simplesmente coleta e pronto, acabou. Ela não elimina variáveis, ela não coloca peso em determinado tipo de votação, ela não analisa o jeito, o tempo que aquela pessoa votou. Por exemplo, se ela votou muito rápido, ela já sabia o que ela ia votar, já clicou e tal, e entregou. Ou se ela demorou mais tempo. Ela não segmenta bonitinho, né, entre as idades, entre cada localização. Aliás, pela internet é o melhor jeito de você fazer isso, mano. Qual outra metodologia, qual outro tipo de pesquisa você consegue segmentar tão bem quanto na internet? Que você põe, cara, o público-alvo exatamente aonde ele mora, a idade dele, a renda por família. Cara, você consegue segmentar tudo isso. Quando você faz uma ligação, você consegue segmentar desse jeito? Fazendo uma ligação, você consegue pegar exatamente isso? Quando você vai na rua, você também consegue segmentar, assim, com essa precisão?
Eu acho que não. A Atlas segue uma amostragem digital aleatória, cara. Então não é um negócio assim que, ai, você manipula desse jeito. Sem contar na ponderação estatística, velho. Então, assim, tem muita variável que eles controlam e controlam bem pra evitar que esse tipo de coisa aconteça. Não é você, Pedro, que você descobriu isso, assim, nossa, mas dá pra manipular. Você acha que eles não pensaram que pode ser manipulada uma pesquisa e já criaram ferramentas pra evitar isso ao máximo? Não. Não, você, Pedro, você que acabou de descobrir, mano. Você é um gênio, velho. Você é um gênio. E é incrível que só o MBL faz isso, né? Ninguém nunca fez, o MBL fez agora. Nossa, o MBL também descobriu tudo. Pelo amor de Deus, olha o absurdo que esse cara fala. Então essa meninada, alguns milhares, poucos milhares, 1.500, 2.000 pessoas, são o suficiente, por quê? A Atlas tem aproximadamente 5.000 pessoas. Sim, mas é dividido, cara. Para de ser burro, mano. Pelo amor de Deus, sim, são 5.000 pessoas. Só que não é. Ai, mandei questionário pra 5.000 pessoas. Tá bom, acabou. Ninguém mais responde. Mano, ele. Tem ponderação estatística, velho. Eles justamente tomam cuidado pra você não pegar uma amostra que seja muito enviesada, né? Que só represente uma parcela da população. Cara, puta merda, velho. Para quem eles fazem pergunta. E aí, é aquele jogo, né? Eu preciso de tantas pessoas da classe C, eu preciso de tantas pessoas no Sudeste, eu preciso de tantos católicos, eu preciso de tantos homens, tantas mulheres. E você vai fazendo pergunta para todo mundo, nos vários cortes demográficos, que é essencialmente a distribuição que o IBGE é um misto que esses grupos de pesquisa fazem entre os números da PNAD contínua do IBGE e os números do TSE. Você faz, cada instituto, parte da arte de cada instituto, é fazer um desenho do retrato de quem ele considera que é o perfil do eleitorado brasileiro e distribuir essas populações. Quando você faz uma pesquisa presencial, você vai nos lugares onde essas pessoas com essas características demográficas estão. Quando você faz por telefone, você tem vários métodos para aprender qual é a demografia. Tem a ver com onde a pessoa mora, tem a ver com, enfim, existem vários métodos que a sociologia desenvolveu para você fazer esse tipo de pesquisa. E na internet você também tem esses métodos, porque a própria propaganda te entrega, os próprios algoritmos de propaganda te entregam dados demográficos. Sim, com uma precisão muito maior. Muito maior. Agora, é importante as pessoas entenderem o seguinte: nessa amostra de 5.000 pessoas, se 50 sujeitos... Tá muito frio. A gente tá fazendo áudio lá da Flávia. Se 50 sujeitos... sentimos muito pelo seu frio, tá, Flávia? Não é a Débora. A Débora, pelo menos, é pernambucana, pode reclamar. Paulistano não tem direito de reclamar de frio, não. Não tem. Não, vai terminar aí, mano. O jogo é 50 pessoas que consigam pegar essa pesquisa e responder só para responder Renan, já fazem essa distorção de empurrar nesse conjunto ali de 25 a 35 anos, Mano. 25% vota. Nossa, mas aí, cara, pelo amor de Deus, primeiro 50 pessoas. A Atlas, ela não vai considerar variáveis. Não, ela vai simplesmente, não vai botar peso estatístico, nada disso. Ela pegou ali 50 jovens com o mesmo perfil, mesmo consumo em rede social, né? Mesma coisa que eles fazem. Não, ela não vai ponderar essas coisas, não. São 50 ali, pegou 50 do MBL e respondeu: caramba, nossa, tá todo mundo votando no MBL aqui nesse. Porra, pelo amor de Deus, cara, nem ele acredita nisso, velho, que ele tá falando. Nem ele acredita nisso que ele tá falando. Ele só quer vender a pesquisa dele, ele não gosta do Renan, né? Não gosta do Renan. Bater no Renan agora tá virando normal, a galera tá gostando de bater no Renan, o que é ótimo também, porque assim o Renan, quanto mais bate, mais ele cresce. E também ele tem a pesquisa dele, do meio ideia e tal, então ele quer puxar a sardinha pro lado dele. Renan. É isso. Na verdade, não. Essa pesquisa está manipulada. Não está manipulada. Aqui que é 16 Fala assim, eu não sei se isso aí dá uma acusação aí pro MBL, porque ele tá falando literalmente que é manipulada, cara. E é manipulada, assim, sempre. Sempre manipulada. Sempre, assim, tipo... por que não manipularam mais? Eu me pergunto. Porque, assim, o Renan, ele vem crescendo, né, na pesquisa Atlas, né? Então ele começou com 2%, se eu não me engano, na Atlas. Agora ele já tá com praticamente 7,8%, mas vamos arredondar pra 8% aqui só pra ficar mais fácil. Então ele tá de 2%, ele foi pra 8%. E, cara, eles fizeram isso também, esquematizaram. Porque os caras do MBL, eles esquematizaram um jeito de manipular a pesquisa pra que ele fosse subindo aos poucos, sabe? Cara, pelo amor de Deus, cara, olha o que esse cara tá falando, mano. Ele tá crescendo constantemente porque eles manipularam a pesquisa e eles manipularam pra crescer aos poucos, é isso? Velho, que... Mano, esse cara... Mano, eu não vou xingar, porque... O que vocês acharam? Comenta aí o que você achou 25, dessa fala. Não é 25 ou 35, pode ser. Tudo bem, obrigado. Deve ser isso mesmo. O ponto que eu tô fazendo aqui é o seguinte: isso não é responsabilidade da Atlas, isso é muito difícil de filtrar. Meu Deus. Mas é aquela coisa do MBL, né? Eles fazem política como moleques. E a maneira de fazer deles é trapacear, é criar situações Trapacear?
Caraca, mano, esse cara, ele só é um sem noção absurdo. Ele só mente e foda-se. Ele mente e foda-se. É porque não tem o que criticar. Ele, por exemplo, ele não pode pegar o Kim Kataguiri, ele não pode chegar e falar assim, mano, o Kim Kataguiri, ele é corrupto, ele roubou a emenda, ele desviou a emenda, ele tava ali no caso do Banco Master, ele tava, sei lá, mano, tirou dinheiro da merenda das crianças. Ele não pode falar isso, porque não tem nada do Kim Kataguiri. Difícil o foda é achar, né? Pode procurar, o foda é achar. Então, como não tem nada do MBL, né? O Arthur Duval também, que chegou a ser deputado, né? E foi caçado injustamente, não tem nada de corrupção sobre eles, não tem nada pra falar de corrupção deles, eles começam a falar esses absurdos, mano. Absurdos. Deus do céu. E eles descobriram uma maneira através da qual eles conseguem manipular a Atlas. Manipular a Atlas? Tipo assim, cara, por que eles não manipularam? Eu só queria saber, por que eles não manipularam desde o começo? Ou eles manipularam só um pouquinho e foram aumentando? Eles controlam a Atlas mais do que a própria Atlas, assim, né? Eles controlam a porcentagem dele melhor do que a própria Atlas. Pelo amor de Deus, mano. Como esse cara fala merda e ele fala merda com convicção? Impressionante. Eles manipulam. Então, tudo quanto é pesquisa dá o Renan com 3, 4%. E aí a Atlas fica lá com, o Renan tem 9%. E aí as pessoas ficam, ele está crescendo entre os jovens, não é? Ó, de fato o eleitorado dele é jovem, ele não está crescendo entre os jovens. Ele tem o que as outras pesquisas indicam para ele. Então, o segundo ponto que eu queria passar aqui pra gente... Tudo bem, cara. Tudo bem, deixa estar. Sabe por quê? Porque tá chegando, é outubro, se eu não me engano, final de outubro, né? Outubro tá muito perto. A gente já tá acabando, mano, praticamente acabou julho, né? Agosto é daqui a dois dias, se eu não me engano, 2, 3 dias. Então, beleza, vai ter agosto, setembro e outubro. 3 meses. 3 meses, né? Agosto inteiro, setembro inteiro e outubro é lá pro final. Então dá pra considerar 3 meses. E a gente vai ver o resultado nas urnas. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. A gente vai ver. Para jogar também pro Fabiano para fazer a leitura política, eu só, tipo, dando o contexto da situação. Uma coisa que o MBL e o bolsonarismo têm em comum é o seguinte: eles entendem o jogo da economia da atenção na internet. Eles precisam de uma briga, gente. Eles não precisam de uma razão para brigar. Eu até entendo um pouco que o Bolsonaro, principalmente em 2018, ele tava nesse game da internet, assim, ele tava melhor. Ele era melhor. Ele era. Hoje em dia, eu não diria que os bolsonaristas sabem. Eles sabem ficar manipulando pessoas mais velhas. Isso é verdade. Pessoa mais velha que não sabe mexer muito bem na internet, que acredita em qualquer besteira. Isso aí eles conseguem bem, sabe? Mas o público jovem, mano, não. Senão o público jovem deles também seria alto. Não é, cara. Não é. O do Redão é o maior que tem, velho. Eles só precisam de uma briga. Eles só precisam de uma briga, cara. Não tem proposta, né? Não tem proposta, né? De qualquer coisa. Fala aí, Pedrão. Quem que você vai votar, mano? Fala pra nós aí. Quem que você vai votar? Quem que você apoia aí? Que junte jovens furiosos nas redes sociais para ficar batendo boca. É bom para o MBL, é bom para o bolsonarismo. Então, uma semana atrás, estava essa mesma turma, Lando Santos, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, todo mundo batendo na Michele. Agora, deve ter chegado uma ordem lá, olharam para os números, cara, a gente perdeu 5% entre mulheres. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, tudo bem, em quem que a gente vai bater agora? Tem esse moleque Renan, é bom porque eles vão responder. E aí... Não, seu imbecil, Eles estavam justamente evitando falar do... Caralho, que análise porca dele, mano. Eles estavam justamente evitando falar do Renan pra ele não crescer. Porque quando você fala de alguém, naturalmente, a pessoa vai crescer. O Pablo Marçal usava isso direto, né? Ele falava os maiores absurdos. Ah, não, é só quando o tubarão vir, você dá o soco no focinho do tubarão. Ou sei lá, eu sei pilotar helicóptero aí, o motorista do helicóptero saiu, eu pilotei, dei drift no helicóptero. Sabe, ele fala qualquer absurdo. Por quê? Pra viralizar. Porque foda-se se é um negócio bom ou se é um negócio ruim. Tanto faz, mano. Tanto faz. O que interessa pra ele é pegar a atenção. Então, tanto faz se estão falando bem ou se estão falando mal. E o bolsonarismo justamente ele sabe justamente disso, cara. Que eles não queriam ficar batendo no Renan justamente pro Renan não crescer. Só que o Renan está crescendo mesmo sem eles baterem. Então eles chegaram num ponto que eles pensaram, cara, se a gente não bater, ele vai continuar crescendo do mesmo jeito. A gente precisa bater pra pelo menos dar uma freada, pra tentar dar uma freada. Porque conseguir eles não vão, né? Porque não tem que acusar o MBL, não tem que acusar, não tem lá escândalo de corrupção nem porcaria nenhuma pra acusar o Renan. Então agora eles começaram a atacar por causa disso, Pedro. Por causa disso, cara. Puta que pariu. Que cara... Você domina durante 1, 2 semanas as redes sociais e fica parecendo que o que está acontecendo de relevante em política é isso. Não é, né? Professor? Não, Deus do céu. Deus, não é, né? Fica tranquilo, mano. A eleição vai chegar. Vai chegar. É isso aí, rapaz. E não esquece de deixar o like, se inscreve aí no canal. Ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos. Tamo junto, forte abraço. Valeu.